Ano de 2026 começou e eu fico aqui me perguntando: como eu posso investir nesse novo ano? Qual é o pontapé inicial que eu preciso dar? Como é que eu preciso me organizar exatamente para conseguir investir da maneira correta? Então, pessoal, todos esses questionamentos são normais, principalmente para pessoas que ainda não começaram a investir, mas calma. Eu tô aqui para ajudar vocês a darem o pontapé inicial nesse primeiro momento. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que não precisa ser um profissional para cuidar do teu dinheiro. Tá? Tu não precisa ser um profissional para comprar ações, tu não precisa ser um profissional para entender sobre juros compostos, sobre juros simples. Calma, a gente vai chegar lá. E principalmente, pessoal, tu não precisa ser um profissional, não precisa fazer uma faculdade para tu atingir a tua riqueza. Beleza? Que riqueza não é necessariamente muito dinheiro, mas sim tu conseguir viver de uma forma muito bem, muito agradável, sem faltar dinheiro, sempre preparado para qualquer tipo de imprevisto que possa acontecer na tua vida. Nesse caso, é muito simples. Eu vim aqui hoje para apresentar para vocês um método de 7 passos que vai ajudar a introduzir vocês nesse mercado. Aqui eu vou estar falando sobre tudo que vocês precisam saber de arrancada para como começarem a investir, não só guardarem o dinheiro em determinada conta ou colocarem embaixo do colchão, realmente investir dinheiro. Pessoal, então venham comigo que eu vou explicar para vocês 7 passos simples para quem quer começar no mundo dos investimentos. Passo 1. Limpeza da tua base financeira. Mas o que significa isso? Isso significa, dentro do possível, quitar todas as dívidas com cartão de crédito, todas as dívidas com cheque especial. Se tiver algum empréstimo, pode quitar também. Porque esses juros de crédito que tu pega com o banco, principalmente no Brasil, que tem os juros mais absurdos de banco que existem, são matematicamente invencíveis, porque tu nunca vai conseguir ganhar em nenhum investimento aquilo que tu perde com os juros que tu paga para o banco. Por isso que é tão importante, se tu tiver condições, zerar 100% de qualquer crédito que tu tenha com o banco. Também é muito importante, a partir do momento em que tu zerou todos os teus créditos com o banco, que tu zerou todas as tuas dívidas, tudo que tu tinha para zerar, aí tu começa a criar uma reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? É um dinheiro que tu deixa reservado para ti em todos os casos de emergência. Por exemplo, estragou o meu carro, eu preciso trocar umas peças nele, vai custar 5 mil reais. Se tu tiver despreparado e não tiver uma reserva de emergência, isso para ti vai ser um baita susto. Tu não vai ter de onde tirar dinheiro e então tu vai acabar recorrendo ao crédito do banco. E tudo isso acaba virando um grande ciclo que alimenta as grandes máquinas financeiras. Mas pessoal, como é que eu consigo calcular um fundo razoável de emergência? Eu recomendo a partir de 6 meses do teu salário. Por exemplo, eu ganho 3 mil reais. O meu fundo de emergência tem que ser a partir de 15 mil reais, tá? Lembrando que esse fundo precisa ter a liquidez imediata, ou seja, tu pode deixar ele parado em alguma conta, o que não é muito recomendável, ou tu pode fazer um investimento altamente conservador de liquidez imediata, que sempre que tu precisar do dinheiro, tu consegue resgatar ele. Tomando sempre muito cuidado quando tu for investir o dinheiro, por exemplo, em alguma CDI, porque existem algumas que mesmo no final de semana, tu não consegue tirar. Então, se tu precisar desse dinheiro no final de semana, tu não consegue. Por isso que eu sempre deixo uma parte em uma conta de banco e a outra parte no Mercado Pago, por exemplo, que mesmo o dinheiro na conta corrente, ele ainda vai estar rendendo um pouquinho. Vai estar rendendo um pouquinho, mas ele vai estar rendendo. E também o fundo de emergência garante que no começo de qualquer tipo de crise, qualquer queda no mercado ou qualquer gasto imprevisto, tu não precise ir lá e vender todos os teus fundos que tu tem na tua corretora para acabar cobrindo esses gastos indesejados e não planejados. Passo número 2. Tu precisa fazer na tua mente e colocar no papel um horizonte temporal de objetivos. Como é que tu vai fazer isso? A curto prazo, em menos de 5 anos, tu vai calcular tudo o que tu quer ganhar, tudo o que tu quer comprar, tudo o que tu quer investir. Tu tem que pensar nessas 3 coisas e colocar no papel. Claro, considerando que sejam coisas válidas. Não adianta pensar que daqui a 5 anos tu vai estar ganhando 100 mil reais por mês. Muitas vezes isso não vai acontecer. A curto prazo, o teu dinheiro precisa ficar em renda fixa ou no caixa, porque a volatilidade da bolsa é muito alta para prazos curtos abaixo de 5 anos. E a longo prazo? O dinheiro a longo prazo precisa ser colocado em ações e ETFs, basicamente.
onde o potencial de crescimento é muito maior e também suaviza todas as crises que tu possa vir a passar dentro desses investimentos. Terceiro passo, otimização fiscal. Sempre analise a parte fiscal dos seus investimentos. Veja quais são os valores que são recolhidos de imposto, quais são as regras fiscais, a partir de determinado valor, quanto imposto tu paga. Isso tudo é muito importante tu saber antes de começar a investir, mesmo que tu vai investir R$50 por mês, R$40 por mês, R$1.000 por mês, R$20.000 por mês. É muito importante que tu entenda todas as regras fiscais de cada investimento que tu for fazer. E sim, muitas das regras fiscais mudam de investimento para investimento, por isso que é bom tu ficar ligado. Afinal de contas, o importante não é quanto tu ganha, mas sim quanto fica no teu caixa no final do dia. Pessoal, passo 4. Entender e usar juros compostos, que eles são basicamente, se tu for uma pessoa ocupada e que não quer gastar todo o teu tempo em finanças, estudando finanças, o teu foco precisa ser juros compostos e entender exatamente como eles funcionam. Eu vou explicar aqui de uma maneira bem didática, tá? Como eles funcionam e como eles podem fazer diferença no teu investimento. Por isso, pessoal, vamos aqui para o papel que eu vou mostrar para vocês escrevendo. Beleza, pessoal? Para explicar o que são juros compostos, eu vou colocar aqui duas situações para vocês de dois investidores distintos, tá bom? O primeiro é o investidor A. O aporte mensal dele é de R$500 por mês. Todo o tempo que ele aportou o dinheiro, o total foram 35 anos. No final desses 35 anos, o total investido dele deu R$210 mil. O patrimônio final do investidor A, considerando que ele investiu com juros compostos, é R$1.626.000. Perfeito? Ele investiu todos esses anos com os juros compostos. E agora, pessoal, no outro lado, vamos colocar aqui o investidor B. Ele investe por mês o total de R$1.500. Ele investiu R$1.500 durante 15 anos. Vocês já vão entender por que eu coloquei 2 anos diferentes. E o total investido dele deu R$270 mil. Como vocês podem ver. E o patrimônio final do investidor B é o total de R$621 mil. Como vocês podem ver, ele investiu muito mais dinheiro do que o investidor A. Porém, no final, o que realmente vale? O valor investido, que ele economizou todos os meses, ou o valor que acabou se transformando depois de todos esses anos que ele investiu esse dinheiro? Não teria valido muito mais a pena ele ter considerado 35 anos para ganhar esse valor? Ou melhor, ter investido esse valor aqui durante 15 anos com juros compostos? Seria muito melhor. Então, pessoal, é exatamente por esse cálculo aqui que vocês precisam sempre considerar os juros compostos, como eles são poderosos. Quinto passo, diversificação com fundos de índice, os famosos ETFs. A vantagem dos ETFs é que quando tu compra um fundo de índice, como por exemplo o S&P 500, tu te torna sócio de algumas das maiores empresas do mundo simultaneamente. Isso reduz drasticamente o teu risco, porque quanto maior a empresa, quanto mais dinheiro ela gera, quanto mais renda ela gera, mais ela vai se portar bem em tempos de crise e mais ela vai voltar a subir depois de uma grande queda ou de algum crash. Pessoal, passo 6. Automatização. Antes de investir qualquer valor, pessoal, sempre se pague primeiro. Ah, Felipe, o que isso significa? O dinheiro caiu na conta, sempre coloca o teu valor que tu precisa, separa o valor das contas. Não vou entrar muito nesse mérito aqui, mas eu vou fazer uma breve explicação. Separa o dinheiro das tuas contas, separa o dinheiro que é para ti, separa dinheiro para entretenimento e separa o dinheiro para os investimentos. E, se for possível, se tu sabe que o teu dinheiro vai entrar todos os meses no mesmo dia, na mesma conta, tu já agenda aquele dinheiro para ele ser transferido automaticamente para as contas que tu vai separar cada um desses gastos, inclusive o investimento. Assim tu vai eliminar o erro humano, que talvez um dia tu não esteja muito legal, o dinheiro cai na conta e tu acaba fazendo uma outra coisa com ele, o dinheiro do que era para ser do investimento, tu acaba comendo uma pizza ou etc. Pessoal, passo 7, mas não por isso menos importante. Tu tem que ter disciplina perante o caos. Muitas vezes a gente precisa entender que o mercado é cíclico. Ele cai, ele sobe e isso acontece em poucos anos. E esse ciclo acontece em poucos anos. Por isso que é muito importante a automação, que nem eu tinha falado no passo 6,
E acima de tudo, ter muita disciplina no caos. Não é porque a ação que tu comprou tá despencando, tá caindo, que ela não vai voltar a subir. Por isso que tu tem que fazer toda uma análise das empresas que tu compra as ações, tu tem que fazer todo o estudo do que essas empresas estão fazendo, o que essas empresas vão trazer de novo para o mercado, quanto dinheiro elas estão faturando efetivamente, porque em momentos de crise, quando todas as empresas caem, e todas elas caem, sem exceção, o mercado é assim, essa é a lei do mercado. Sempre que isso acontecer, essas empresas que são robustas e têm os fundamentos muito sólidos, nesses momentos, essas empresas vão cair, mas elas vão voltar a subir. Sempre, sem exceção também, as empresas voltam a subir. Por isso que é muito importante que tu tenha a mentalidade de não vender quando tu tá perdendo dinheiro com a ação caindo, mas sim economizando dinheiro, vendo as oportunidades de compra. Por isso também que é muito importante tu ter uma reserva de emergência. Porque quem mantém a calma nesses momentos e não se preocupa e tem dinheiro em caixa para realizar novos aportes é quem conseguiu realizar a liberdade financeira. Por isso, pessoal, a estratégia para 2026, para tu começar a investir efetivamente, começar a ganhar dinheiro e iniciar nesse ciclo maravilhoso que são os investimentos, o importante não é ser brilhante nisso. É ser disciplinado, consistente e acreditar que vai dar certo, porque vai dar certo. O sucesso financeiro é 20% conhecimento e 80% comportamento. Pessoal, curte, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Valeu, muito obrigado, até o próximo vídeo.